Boa noite para todo mundo. É um prazer de novo tê-los aqui. Vendo alguns que não estavam, mas alguns que estavam continuaram, é um bom sinal. E hoje nós vamos falar sobre poesia sonora. O que vocês entendem de saída já por poesia sonora? Alguém arrisca? Não tem conceito errado, é só palpite. Bom, toda poesia pressupõe-se que é escrita para ser lida e, portanto, falada, o que caracterizaria já de princípio uma característica sonora do texto. Mas não é disso que nós vamos falar hoje aqui. É de um conceito de poesia sonora que se desenvolve desde a Grécia até os nossos dias. Bom, na Grécia nós temos uma figura bastante importante, que é a figura do Aedo. Então, nós temos o Aedo, o grande Aedo da tradição clássica grega é Homero, poeta incumbido de revelar sabedorias divinas ao povo. O que caracteriza o Aedo é que ele compõe e recita os próprios poemas. Além do Aedo, nós temos a figura na Grécia ainda do Rapsodo. De onde vem a palavra rapsódia, tornada corrente na música. O rapsodo é também um leitor de poesia, um recitador de poesia que não compõe necessariamente os próprios poemas, mas é um intérprete dos grandes poetas, dos aedos. E vai de cidade em cidade, declamando esses textos, acompanhado de um instrumento, em geral a cítara. Nós temos um texto bastante famoso do Platão, que é o Ion, que é considerado um dos textos primeiros a discutir poesia. Então nós vamos dar, ou as funções da poesia, nós vamos dar uma olhadinha no Ion. Não é a melhor tradução disponível no mercado, tem uma tradução da editora Autêntica, que é muito boa, mas foi esse que eu achei em PDF, então a gente vai trabalhar com isso aqui. Então, é um diálogo, como nos textos do Platão, entre um personagem específico e o Sócrates. O Sócrates de Atenas e Ion, um rapsodo que vem de um concurso de rapsodos. Então, de onde vens agora, de tua casa em Éfeso? Não, Sócrates, venho de Epidauro, das festas de Asclépio. Então também os epidauros ofertam ao seu deus disputas de rapsodos? Então temos aqui um primeiro elemento, é que a poesia tem uma função religiosa na Grécia Antiga. Exatamente também de outras músicas. O que competiste com os nossos e o que ganhaste? Ganhamos os primeiros prêmios, Sócrates. Então é o melhor rapsodo. É Ion, de Éfeso. Falas bem. Vamos então, que venceremos as Panateneias. Assim será, se Deus quiser. E aqui na frase seguinte,
o texto seguinte atribuído a Sócrates, nós temos quase que uma súmula da função do rapsodo na Grécia Antiga. A gente não vai ler o diálogo inteiro, seria infrutífero, mas é isso aqui que nos interessa. Muitas vezes invejei vós, os rapsodos, iam por vossa técnica, pois estão sempre convenientemente com o corpo enfeitado, por causa de vossa técnica, mostrando-se como os mais belos, ao mesmo tempo que é necessário passar o tempo com outros muitos e bons poetas, sobretudo com Homero, o melhor e mais divino dos poetas, e aprender o seu pensamento, não só os versos épicos. Isto é de se invejar, pois não se tornaria bom rapsodo se não compreendesse os dizeres do poeta. Ao rapsodo é necessário se tornar intérprete do pensamento do poeta para os ouvintes. Não é intérprete no sentido de um repetidor, mas de alguém que traduz o pensamento, traduz o conteúdo de determinado texto para os ouvintes. Bom, estamos tratando de uma cultura iletrada, né? Nós sabemos que uma parcela muito pequena das populações antigas tinha acesso aos textos e era preciso, então, um mediador. Você disse que não era intérprete no sentido de um tradutor. Não era intérprete no sentido de um recitador, de um declamador, como alguém que canta a música de um compositor específico. Mas alguém que dá forma, pela voz, ao pensamento de determinado poeta ou poema, no caso aqui, o poema épico. Imagina. E será incapaz de fazer isso de maneira bela se não conhecer o que o poeta diz. E todas essas coisas são dignas de se invejar. Bom, o texto segue com uma longa conversa entre Sócrates e Íon, o Sócrates, com toda a ironia que lhe cabe nos textos platônicos, vai colocando o Íon contra a parede. Bom, você fala de Homero, porque você conhece Homero, mas você acha que o Homero é igual aos outros poetas? Você saberia falar dos outros poetas? Bom, se eles são iguais, por que você não sabe? Talvez seja aqui um prenúncio da superespecialização da crítica, né? O Íon só sabe o Homero, ele não sabe os outros poetas. O texto segue, é um texto até curto. Bom. E no final, Sócrates considera que Íon não recita Homero só porque tem uma boa memória ou uma boa técnica, mas porque, quando recita, um poder superior se apossa dele. Então, a frase final, de nossa parte, o mais belo pertence a ti, Íon, ser divino e não técnico panegirista de Homero. O Rapsodo, então, não chega a ser um poeta divino, mas um intermediário que recebe também um dom celestial para cumprir a sua função. Esta aura do poeta continua, permanece até o século XIX, depois a gente tem a perda da aura, de que falaria o Walter Benjamin. É possível reproduzir, então se perde a aura do original e, portanto, também deste sujeito, autor ou recitador. Além dessas figuras, do Aedo e do Rapsodo, nós temos na Idade Média, eu coloquei hoje à tarde, lá na pasta do curso, um livro completo do Paul Zumthor, que é A Letra e a Voz, a literatura
na Idade Média. E literatura está com aspas. Que aquilo de que ele fala é, na verdade, esta poesia oral da Idade Média. Nós temos a figura do bardo. O bardo troca a cítara pelo alaúde e a função divina ou de revelação de verdades superiores pela função lúdica da poesia. Então, o bardo será o responsável por entoar canções comunitárias, por ser também um moralista, quem transmite as verdades morais para determinada sociedade. Mas como Rapsodo também vai de cidade em cidade transmitindo o seu saber. Então essas três figuras são sincronicamente, que esse curso é a história sincrônica da literatura, a base do que se transformará no século XX em poesia sonora. Uma poesia que rompe com a poesia, com o modo de ler poesia dos salões, as recitações monótonas do século XIX, na Inglaterra e na França, poesia para iniciados. Bom, nós temos grandes poetas desse período, podemos lembrar aqui de um Rimbaud, de um Mallarmé, de um Baudelaire, de um Verlaine, pessoas que se reuniam para ler seus textos. Mas, por mais que esses poemas fossem muito à frente do seu tempo, o modo de leitura permanecia ainda condicionado por uma certa estrutura social. Nas vanguardas, nós temos outro caminho. Deixa o ônibus passar. Aqui nós temos um bom exemplo do Rapsodo, que é o Guilherme Gontijo Flores. Alguém conhece? Você conhece, Vitor? Ele faz esse papel, né, do Rapsodo. Nessa lista aí você faltou os trovadores. Os trovadores, sim, sim. É que o bardo será renomeado para trovador, aí com uma função muito mais performática também, né? Vocês viram que o Rapsodo também tem, porque está sempre vestido de maneira adequada para recitar os seus versos. Então, a poesia oral pressupõe um encadeamento da linguagem com o corpo. O trovador incorpora isso de uma maneira ainda mais plena. Deixa eu incluir aqui. Os trovadores. E todos eles com uma característica bastante popular, de transmissão de determinada tradição de uma cultura que não depende da cultura letrada. O Guilherme Gontijo é professor, tradutor e poeta. Ele traduz alguns textos gregos e compõe em cima dessas traduções. É uma atividade interessantíssima. E nós temos aqui dois exemplos. Eu acho que eu salvei o outro também. Bom, temos um exemplo aqui, mas eu...
Aqui é o exemplo de tradução e musicalização de um texto clássico. Procurem mais coisas do Guilherme Gontijo depois, porque vale a pena. Diga. Existem registros ainda dessas obras que foram resgatadas da Grécia, ou é uma suposição que fosse assim, parecido? É uma suposição. Há estudos de como isso seria, não sei aqui o modo de composição do Guilherme, mas sempre que a gente reconstrói algo tão antigo é com base em estudos e suposições. Infelizmente não tinha gravador para ouvir o Ion de Éfeso, e agora a gente tem o Guilherme de Curitiba. O Paul Zumthor, que é esse crítico, cujo livro eu coloquei na pasta, é talvez, no século XX, o maior estudioso da literatura medieval, mas da poesia como oralidade, da literatura como oralidade. E para ele, palavra escrita e palavra falada não dicotomizam, não são coisas opostas, mas podem ser ambas base uma da outra. Então, há textos escritos que se tornam poesia falada e há textos falados que se tornam textos escritos. É bom lembrar que na Grécia Antiga e na Idade Média, boa parte da tradição jamais foi escrita, mas repassada através do aedo, do rapsodo, do bardo, do trovador, de geração em geração, até que encontrassem uma forma escrita. Isso funciona também com fábulas infantis, né? Que em algumas vezes circulam por gerações até que alguém transforme isso em texto escrito. A poesia oral, em geral, está à margem de uma gramaticalização. Poesia oral suporta mais regras gramaticais, suporta uma elasticidade da sintaxe. Você vai adequando a sintaxe à necessidade da fala. Então, é possível encavalar, dar outros tons, outro encadeamento a um texto que, na sua forma escrita, seria monótono, mas pela interpretação de quem o lê, pela voz, ganha novo sentido. Outra coisa interessante perceber é que toda a nossa maneira de falar sobre literatura
se volta para escritalidade. Quando falamos de literatura, falamos em texto, em escrita, em livro, em leitura no sentido visual, e nos esquecemos que a literatura é mais do que o texto no papel. Literatura é uma maneira de expressão que produz determinado efeito estético. Diferente da música, diferente das artes visuais, ou das artes plásticas, se preferirmos, diferente da arquitetura e por aí vai. Literatura tem uma especificidade. Por isso, quando nós falamos em poesia oral ou poesia sonora, falamos em literatura e usamos certos termos que nos aproximem de um mundo que já conhecemos. Por isso, alguns especialistas falam em texto-som, em contraposição ao texto escrito. Então, texto sonoro, uma tessitura sonora, né? Um encadeamento sonoro que tem um efeito estético semelhante ao do texto escrito, na percepção. Se trata de percepção e não só de produção de arte. Bem, do Aedo aos trovadores, nós passamos então ao século XX. E no século XX temos muitos exemplos de poesia sonora. Um dos mais conhecidos é o Raoul Hausmann. Raoul Hausmann foi um poeta dadaísta que serviu de base, um dos poemas do Raoul Hausmann serviu de base para a poesia do Kurt Schwitters, que nós vamos ver mais detalhadamente. Então, vou voltar aqui para a lista. Percebam como há uma mudança. Se o Guilherme Gontijo cumpre aqui o papel do rapsodo, em que é possível identificar os sons e um sentido da mensagem contida na expressão da voz, com os dadaístas isso se desfaz muito rapidamente. Fonemas. Opa, cliquei no canal e não no texto, né? Não no vídeo. Beowulf speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadasow spricht für Sie einige historische Lautgedichte. Então, é de 1918. O Raoul Hausmann costumava frequentar um café em Paris, que é o Café Áustria, que virou o centro de encontro dos dadaístas. Como o Cabaret Voltaire, na Suíça, também cumpriu esse papel. Von 1918. No moon on a pool, it's so so, kill column, snow stone, da do da, ida dum, snow, colacum, on a moon, Yeah.
Aqui, com as vanguardas do século XX, temos uma poesia que não considera mais a palavra como instância primeira e última da composição poética, mas a letra. Não a palavra, mas a letra. O som autônomo, desprendido do sentido. Quando eu digo mesa, as palavras são arbitrárias, me vem uma imagem da mesa. A poesia concreta trabalha bastante com essa relação icônica. Mas aqui nessas vanguardas do primeiro quarto do século XX, a palavra, essa relação imediata de identificação, se rompe para dar lugar à letra. Seria uma maneira de retornar a uma linguagem primitiva, como tentativa simultânea de destruir a linguagem, ou o que a linguagem se tornou, e reconstruir novas formas de linguagem e de pensamento. É uma perspectiva utópica. Não sei se eles conseguiram chegar a isso, acho que não. Mas a própria iniciativa de tentar destruir a linguagem para criar uma linguagem nova, por si só, no tempo em que viviam, tem bastante significado. Vejam, esses poemas são compostos, em sua maioria, entre a Primeira Guerra até o fim da Segunda Guerra. Sim, claro. Dá para fazer um paralelo com a arte abstrata? Sim, sim. O Kandinsky, por exemplo, chega a participar de algumas composições. E esses dadaístas, o Raoul Hausmann foi um grande escultor, o Kurt Schwitters foi um artista visual, um dramaturgo. O Kurt Schwitters transitou em todas as áreas. Mas na verdade não está tão separado assim, né? A gente pode separar, me perdoe aí, professor. Acho que a gente às vezes separa para facilitar. Sim, sim. Como se uma coisa fizesse parte de axis. Então vamos colocar reticências. Como se as coisas coubessem em prateleiras que, na verdade, não estão lá, né? Se misturam. Uma indicação desse contexto da guerra é o poema Zang Tumbi Tumbi, do Filippo Tommaso Marinetti, que é o cabeça do movimento futurista italiano. Bom, Marinetti não está se lamentando pela guerra, nem tentando construir algo novo. Marinetti é um sujeito que celebra a destruição, a morte, a guerra, a máquina, e aqui ele tenta emular isso no poema Zang Tumbi Tumbi. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spengere spazio con una corda. Espera aí um pouquinho. Eu tenho outra versão aqui mais legal de assistir, então vamos nela. É a voz dele, do marido? É a voz dele, gravação 1914. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spengere spazio con una corda. Pum, pum, pum. A un miglioramento di 500 echi per attannarlo, svirtarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi tali pugni, batterie tirate. Violenza, ferocia, felicità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. 3 battaglie di bulgari in marcia. Su Marizza, o Carvavena, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, gridano ufficiali spapagliare come capito,
ribalta di forti, dompe, 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 ribalta di forti, dompe, dompe, dompe. Laggiù, dietro quel fiume, Giulipassà comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allora il re includono il fallo, attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odori salviti, odori di marzo, non sento più i miei piedi gelati. Impalpati carini, dovunque passo alto, uccelli, ciuettare, beatitudine, ombreria, brezza verde, silenzio, nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, strategiare. Bom, o Marinetti, 2 anos depois desse poema, escreveu um manifesto sobre a leitura de poesia futurista. Vocês sabem que o Marinetti escreveu mais manifesto que poesia. Como poeta era bastante limitado, mas o modo de escrita do Marinetti de fazer a arte era escrever manifestos. E nesse manifesto, que tem por título A Declamação Futurista, ele propõe algumas coisas, dentre elas, desumanizar a própria voz e aparência. Então, o declamador futurista deve se desumanizar, o que tem bastante a ver com a ideologia do Marinetti. Marinetti que adere ao fatismo. Metalizar, liquidificar, vegetalizar, petrificar e eletrificar a voz, fundindo-a às vibrações da matéria expressa pelas palavras em liberdade. O declamador deixa de ser um meio para a poesia e seu próprio corpo se transforma na poesia. A voz não está só repetindo poemas, mas se transformando no poema. Então, a materialidade da poesia escrita é a letra sobre o papel. A materialidade da poesia sonora qual é? É a voz, mas também o corpo, é o corpo todo, que se regula através dessa potência. Tem uma coisa muito machista de desses teóricos do começo do século, como o falo aponta para cima, isso empurraria a voz para a expressão. É uma coisa, uma loucura, mas tem essa, pelo menos no futurismo, tem essa exaltação de um tipo de super-homem, né, nietzschiano, capaz de congregar todas as formas de expressão. Tem um poema muito legal também, que é do Giacomo Balla, que era um futurista, que é Discussão de 2 críticos sudaneses sobre o futurismo. Esse é o título do poema. Giacomo Balla, aqui. Que é, na verdade, um poema composto pelo Balla, mas declamado ou performado pelo Marinetti e pelo Cangiulo.
aqui a gente já tem um acompanhamento percussivo do próprio corpo. Não é mais só a voz, mas o corpo produzindo sonoridade. A gente tem outros movimentos, tem o movimento Zaum, que surge no futurismo russo. Zaum, principalmente com Velmir Klebnikov, que é também um escritor de contos infantis, como foi o Kurt Schwitters. E o Zaum propõe uma linguagem transmental. Quer dizer, não é só a maneira como eu me expresso, mas a minha forma de pensamento também se modifica. Não são mais as palavras, são as letras, e não se almeja mais um significado, mas uma espécie de linguagem que congregaria todas as artes, que nós falávamos aqui há pouco, do rompimento dessas fronteiras entre as formas de expressão artística. E o Klebnikov influencia o futurismo italiano e é influenciado também. E uma das proposições do Klebnikov e do seu companheiro, o Kruchonik, e aí eu preciso ler porque é sopa de letrinha, né? Quase um poema sonoro. Propõe capacidade emotiva ligada aos sons e não à significação. Leitura comum de poesia. Com que tipo de poesia as pessoas no senso comum se identificam? Façam aí uma rememoração da última prateleira de poesia que vocês viram numa livraria. Que tipo de poesia está lá? É lá, Vitor. Você que frequenta livrarias. Poesia escrita, mas não só poesia escrita, como uma poesia ainda presa a determinados padrões de composição. E que, não raro, apela para a emotividade, né? Ou para um sentimentalismo pueril. Bom, a gente tem nada contra, mas a gente tem livros de poesia da Ana Carolina, da Marina Rui Barbosa, do A.K. Poeta, assim, produzidos em série, poesia para ser compartilhada nas redes sociais, né? É isso. Textos bonitinhos, quase uma autoajuda em versos. Mas poesia como efeito estético, como forma de arte, é muito rara, é difícil de encontrar. Tem aqui um poeta, o Vitor. Vitor tem um livro, uma antologia da produção literária, que é o Aurora, em que há poemas visuais. O que deve gerar, Vitor, não sei, mas as pessoas que não fazem parte do círculo de leitores desse tipo de poesia, algum estranhamento, né? Ou até menosprezo. Mas é isso aqui que você escreve, isso eu também faço, né? Esquecem que o procedimento de composição, o processo de experimentação da linguagem exige tempo e rigor. Tanto rigor quanto para compor um soneto. É um rigor de outra espécie, mas para outra forma de expressão. Não dá para ler poesia visual ou ouvir poesia sonora esperando o Drummond recitar um poema, né? Ou ler Camões. Bom, sobre Camões,
eu vou dar um pulo aqui, porque tem um poema de um poeta português, o Américo Rodrigues, que eu dou risada sempre que eu escuto, porque a poesia sonora também tem essa capacidade paródica. Então, Ões, voz, batata frita e Camões. In memoriam, Filadélfio Menezes, poeta brasileiro, Filadélfio Menezes. As válvulas dos balões assinalados nos auxílios pós-cobra inusitada. As ondas de balões assinalados nos auxílios pós-cobra inusitada. As válvulas de balões assinalados mostram tal falha publicitária. Os maus nunca antes madrugados foram ainda um pouco d'água. Em primos ligados e soltados, largos que te a função humana, antes dentro nossa novo reino que tanto sublimaram. As almas dos balões assinalados. Bom, já comeu bastante batata, né? Que é um xiste e uma perversão da tradição. Se a poesia oral, como a poesia escrita, serve, dentre outras coisas, para transmitir uma tradição, aqui é um ruído sobre a tradição, produzido pelo indivíduo. Transportar um poema épico, pomposo, para a situação mais animalesca possível, que é comer de boca aberta, é o recurso estético aqui do Américo Rodrigues. Tem outros poemas muito legais dele, e convido-os a procurá-lo, né? O Américo Rodrigues. Bom, voltando ao começo do século XX, e saindo do Zaun, a gente tem gente como Tristan Tzara, na Suíça, um dadaísta também, que propõe o bruitismo, poemas mais duros, mais secos, mais diretos, mas também com essa expressão vocálica. E chegamos ao Hugo Ball. Poesia com versos, mas sem palavras. E aqui é um bom exemplo. Tem uma leitura que é do Hugo Ball, mas eu prefiro esse intérprete, que é meu amigo Ricardo Aleixo. Alguém conhece o trabalho do Ricardo Aleixo? A gente vai ter uma aula específica sobre ele, sobre outro poema, mas aqui ele está lendo um poema do Hugo Ball. O Ricardo, que aliás, eu acho que em 2015 se apresentou no Cabaré Voltaire, né? Teve essa honra para poucos de realizar suas performances onde os dadaístas o faziam. Um poema de Hugo Ball, dadaísta Hugo Ball, imitando língua africana. Solifante bam lau walibam. Prossigam fala orem.
ujo, olaka, olala, logobum, 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 busofataka, champaula solo, este de zumbaba, tum, babam, kuzagamma, bau. Jolifanto bambla, oh, fale bambla, prossiga fala, orenha de gaborame, e gobloi, gobusula ujo, olaka, olala, logobum, 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 busofataka, champaula solo, este de zumbaba, tum, babau, kuzagamma, bau. Agora, já que nós caímos aqui no Ricardo, há um poema dele que é Boca Também Toca Tambor. Preciso localizar. Bom, não temos aqui o Boca Também Toca Tambor, deve estar em outro canal, mas esse real e real dá uma ideia da expressão da poesia sonora do Ricardo, que é sonora e também visual. E realiza o real, realiza o real, e realiza o real, e realiza o real, realiza o irreal, e realiza o real, e realiza o irreal, e realiza o real, o irreal realiza o real. O que está em jogo aqui é uma outra dimensão já da poesia sonora. Os meios técnicos. Se para o Sócrates, Íon era dotado de um poder divino para fazer o que fazia, na modernidade, nós sabemos que esse poder divino se dilui, ou deixa de ser considerado como parte do processo, a poesia se seculariza, e há a entrada de um novo meio de produção de poesia, para além da tinta e do papel, que são os meios eletrônicos. Sintetizadores, magnetofone lá no começo do século XX, o rádio, agora o podcast, meios de transmissão de poesia, que proporcionam novas formas de elaboração desse tipo de poema. E aí a gente podia discutir se isso é uma artificialização da poesia ou se esse recurso é válido, ou se artificializar a poesia invalida o seu efeito estético. O que vocês acham? Vocês não acham nada hoje, hein? Ah, mas não tem problema. Eu acho válido. Ainda mais se for bem feito quando faz o Aleixo. Porque você tem no começo dos anos 90, bom, no fim dos anos 80, para a passagem para os 90, as pessoas estavam aprendendo a lidar com esses recursos. Então tem muita coisa que para a gente hoje parece tosca, né? Mal feita. Mas precisa contextualizar. Estava se aprendendo a mexer em computadores domésticos. Nem todo mundo era especialista em meios eletrônicos. Hoje a gente faz isso com o celular. Eu acho que é um meio, como qualquer outro. Quando você mandou aqueles primeiros vídeos dele usando já uma sonoridade corporal, aí sei lá, você lembra do Bob McFerrin pra cá, sabe? O cara que faz música e usa o corpo. Eu acho que é um meio. E eu acho que isso vai... não é que eu vejo de uma forma pessimista, assim, mas eu vejo de uma forma um pouco aplainada, assim, sabe? É um meio como qualquer outro, como foi antes, que você fala que tem que contextualizar, como vai ser depois, como era a tinta e a tinta continua
Sim, os meios coexistem. É isso. Eu acho que só são meios. Agora, é claro que os meios também definem o resultado, entre aspas. Eu conversava aqui antes com o Otávio sobre como essas formas estéticas são pendulares. Então, você tem na Grécia Antiga, na Idade Média, uma forma bem definida de poesia oral. Nos séculos XVIII e XIX se perde e retorna no começo do século XX, porque alguém entendeu de novo que a poesia é basicamente oralidade. Isso se torna, em determinado momento, carne de vaca. Todo mundo faz. Aí é um esquecimento da década de 70 até os anos 2000, e agora com uma nova... Sempre teve gente fazendo, mas em menor escala. Agora, com novos recursos, isso ressurge com mais força. Como a poesia concreta. O Haroldo de Campos, por exemplo, começa escrevendo em forma fixa. Depois, vai para uma poesia concreta da fase heróica, mais radical, e termina a vida escrevendo em terça rima, como Dante. Então, é um movimento pendular, de sair da tradição para descobertas e depois voltar com essa bagagem inventiva para a tradição. É genial, assim. Eu acho que o Marinetti sempre colocou, né? Fazendo a ressalva do falocentrismo dele, mas assim, é genial com aqueles recursos, você vê quando ele lê, que ele e a imagem para os recursos da época. Mas essa imagem é posterior, né? Alguém fez isso. Alguém fez depois, mas isso percebe-se com a construção da sonoridade. Sim, sim. Porque quando ele faz isso, a palavra está indo embora. Quem fez essas imagens, por isso que eu escolhi essa versão do vídeo, teve uma sensibilidade bastante apropriada. Meio falar a condição dessa sonoridade, ele vai construindo esse distanciamento. Então, nós não estamos mais falando de uma poesia do senso comum. Estamos de acordo? É um tipo de poesia que precisa ser lido de acordo com o que ela propõe. Se tentar ler um poema visual também com os pressupostos de quem vai ler poesia clássica ou poetas românticos, não funciona. Né? São outros pressupostos para outras formas de arte. Voltando ao Hal Hausmann, esse falhou aqui aqui. O Hausmann está aqui compôs este poema em 1918. O plano não da esse. Isabel ensinar a linha a pegar onda. Com seguro aliançal, tá certo. Tudo bem. Acontece que o Hausmann fez uma viagem com o Kurt Schwitters para Praga. E lá, o Schwitters, essa viagem foi em 21, e o Schwitters fica encantado com esse poema,
cujo título é aquele mesmo, né? FMSBW. E de pronto, o Kurt Schwitters declama esse poema sem parar, de manhã até a noite, que na verdade tem origem em outro lugar. O poema do Hausmann, ou que se transformou num poema, estou procurando aqui, surge dessa impressão de um cartaz que não tem sentido nenhum, era uma prova de tipos. Então isso aqui foi impresso para que o Hausmann escolhesse a tipografia a mais adequada. E ele enxergou aqui um poema. O Schwitters ficou encantado com aquilo e, a partir deste poema que nós ouvimos, compõe a Ursonata, ou a sonata de sons primordiais, ou primitivos. O Schwitters, como eu disse, é um artista completo que adotou como lema, o Schwitters é a princípio um dadaísta, mas que adota como lema, perdi as canetas, não sei onde eu pus. Aqui, obrigado. Adota como lema a palavra, deixa eu passar para cá. Mers. Alguém fala alemão aqui? O que quer dizer Mers? Não quer dizer nada, é sobre o comércio. Isso. Eu queria que você dissesse um significado, porque é isso, na verdade, não é numa pegadinha. O março é com A, né? É com A e... Não, tem um verbo também alemão chamado Mers, que eu esqueci o significado de lixo, não é lixo, é uma coisa que não serve, eu não sei como falar. Então... Comércio, né? É o comércio. O Schwitters fazia colagens, e numa das colagens, o que restou foi, o que era possível ler, era Mers, essa última sílaba, que ele adota como o epítome de toda forma de arte que pretendia fazer. Como é o resumão da arte do Kurt Schwitters. Mers, que, se a gente der uma viajada teórica, pode ser aquilo que sobra de uma arte comercial, aquilo que resta do comércio da arte, ou que se põe fora desse comércio da arte, é o Mers. E ele passa a se designar como o artista Mers. Que aqui, nessa tradução, que saiu pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, parece como Mércio, que eu achei uma saída ótima para a tradução. Afinal de contas, é comércio, então, contos Mércio. Diga. Não, eu queria tirar uma dúvida, acho que é mais uma provocação. Sim, claro. Você deu o exemplo agora do Acapoeta. Uhum. E o que diferenciaria, na verdade, um poeta de vanguarda de um poeta que também está usando um suporte tecnológico e bem estético, ainda que seja pela reprodutibilidade e superficialidade, não sei, já é um julgamento moral da parte. Mas o que diferenciaria... Primeiro... as pessoas que usam esse suporte visual e o suporte digital, desses que estão hoje em dia também usando
Primeiro tem uma diferença. A primeira coisa que a gente pode trazer para a discussão. Por um lado, há pessoas que usam a internet ou divulgação de poemas, eu faço isso, como meio de divulgação só. Publicar na internet não faz de mim um poeta eletrônico. Ou gravar um poema não faz de mim um poeta sonoro. Se eu domino o meio em que eu estou produzindo, eu sou um poeta de poesia eletrônica, por exemplo. Que eu entendo de programação, entendo dos recursos que o meio eletrônico me proporciona, os meios digitais. É diferente de produzir uma imagem plana, como você usou o termo, né? E transmitir o que eu acho. Se dominar, você se apropria e contrata. Sim, mas não sou eu que estou produzindo aquilo. Mas está dominando o meio. Sim. Então, o poeta sonoro domina os recursos do meio de que ele está se servindo. Então, há uma diferença de partida aí. Uma coisa é divulgar, outra é fazer com aquele meio. Bom, teve um escritor que há pouco tempo fez grande sucesso na internet. Era um escritor sem muita circulação, que é lá de Manaus, que começou a publicar frases de efeito e, de repente, vendeu um monte de livro, assinou contrato com a editora Record, mas não conseguiu ir muito além disso, né? Porque não passava dessa cooptação de um meio. Ele não dominava o meio, ele foi cooptado por um meio, adequou a sua linguagem para aquilo e acabou ali, né? O fôlego. Eu não vou citar o nome o Vitor acho que deve saber de quem eu estou falando, mas bom, foi chamado de Bukowski da Amazônia. Mas deixa para o vídeo isso aí, depois alguém diga. Não, na verdade eu estou falando, assim, precisa dar atenção, falando que eu não entendo nada de literatura, poesia, nem nada. Mas talvez vocês possam falar melhor, assim, já que mas tem aí uma instauração de uma tensão nessa, eu não sei se eu posso usar essas palavras, mas de uma desconstrução semântica que está se operando no momento que eu pego os tipos de um cartaz e aí eu não estou buscando. Vocês fiquem à vontade de fazer as correções, assim, com o significado. Não, tá ótimo. Eu não tenho um entendimento, eu não tenho uma tradução do que isso significa, aí tem uma tensão numa desconstrução semântica, aí, como matéria de criação de uma outra coisa. Uhum. Assim, eu percebo que tem essa, eu não sei como vocês que dominam essa parte, na aula passada você falou, né? Você está partindo aqui sempre da literatura, então vocês que estão nesse lugar da literatura, visualizam essa... Porque nesse momento que você está mostrando, desde o dado dos outros, eu percebo como uma tensão, essa desconstrução semântica, como meio também para as construções. O Décio Pinhatari falaria em tradução intersemiótica, né? Você transportar algo de um determinado suporte para outro suporte, e é o caso aqui, transportar esses tipos de um cartaz para outro suporte, que é a oralidade. Mas eu estou partindo da literatura, mas considerando todas essas formas de expressão como literatura. Porque há um processo estético familiar à literatura, e não a outro tipo de estética. Mas você entende como uma instauração dessa tensão, não no sentido pejorativo? Sim. De ruptura, de quebra, de um determinado tipo de linguagem que nós estamos acostumados, né? Por isso é difícil também a identificação do que a gente está vendo. O que é isso, afinal de contas? Né? Que tipo de expressão artística é essa com a qual eu me defronto?
Eu não sei se eu te respondi, ou se falta alguma coisa. O Kurt Schwitters, para a gente situar aqui quem é o Kurt Schwitters. Bom, nós temos aqui algumas obras de arte pictóricas. Eu não vou abrir cada uma delas, mas vocês podem ver que são colagens, uso de aqui Mersbild, né? A imagem Mers, a colagem de objetos e outras coisas, mas aqui está o Schwitzer. Bom, acho que dá uma ideia geral da obra do Schwitzer. E eu gostaria de ver também alguns textos, como que eu vou nomear isso? Não posso chamar de textos comuns, porque parece que eu estou dizendo que o outro é incomum, mas textos em forma corrente, lá, do Kurt Schwitters. Preciso achar aqui o... Então, vou usar essa tradução da Maria Aparecida Barbosa. Esse outro livro, tradução do Diogo Pompeu, pela editora Jabuticaba. Por trás e pela frente primeiro. Vocês acham os dois livros na Amazon. O poema mais famoso do Kurt Schwitters é A Ana Flor. Ó tu, amada dos meus 27 sentidos, eu amo a ti. Tu, teu, te, ti, eu, teu, tu, me, nós. Isso, convenhamos, é outra história. Quem és tu, mulher indômita? Tu és. As pessoas dizem que tu serias. Nem ligues, elas não têm noção. Tu portas o chapéu sobre teus pés e passeias sobre as mãos tu passeias. Alô, teus vestidos vermelhos, puídos brancos nas pregas. Vermelha eu amo na flor, vermelha eu amo a ti. Tu, teu, te, ti, eu, teu, tu, me, nós. Isso, convenhamos, é outra história do frio ardor. Ana Flor vermelha, como dizem. Pergunta prêmio. Ana Flor é biruta, Ana Flor é vermelha. Qual a cor da biruta? Azul é a cor de teu cabelo amarelo. Vermelho é a cor de teu verde chapéu. Tu, moça simples, em vestido caseiro. Tu, bicho verde amado, eu amo a ti. Isso, convenhamos, é outra história da Abrasador. Ana Flor, Ana, escansão do teu nome. Teu nome escorre encebado em gotas, tu sabes. Ana, tu já sabes. Teu nome se lê também ao inverso. E tu, a mais bela de todas, tu és no anverso como no verso. Ana. Suor ceboso pinga, carícia sobre o meu dorso. Ana Flor, animal em gotas, eu amo a ti. É um poema de conteúdo nonsense. O cromatismo está muito presente aí, a mistura das sensações, com a hipérbole já do primeiro verso dos 27 sentidos. E há uma brincadeira com as formas fixas e com a expressão tradicional, ó tu, amada, não é? No poema lírico. E depois essa
esses pronomes em sequência sem formarem um período. Tu, teu, te, ti, eu, teu, tu, me, nós. Há quebras de sintaxe, quebras de sentido e o apelo ao sensório, né, a cor. Por aí nós já vemos um começo do Kurt Schwitters, que surge como um escritor expressionista, vai se desprendendo disso e encontrando o próprio modo de escrever. Ele escreve contos, bom, o livro tem por nome Contos Mércio, mas também uns poemas bem interessantes, como este da cigarra. Que eu não vou arriscar a leitura. Que tem uma estrutura de intermitência para a leitura, quase que imitando o som da cigarra. No enjambement aí, os termos que vão se quebrando, vai imitando o som da cigarra. E há poemas de protesto, muito mais fáceis de ler. Mosca tem perna curta. A pressa é a graça da perfeição. Manga rosa é cor de rosa. O fim é o começo de todo fim. O começo é o fim de todo começo. Banalidade é do burguês adereço. Burguesia é do burguês a genealogia. O burguês tem asas curtas. Brevidade é do xiste o tempero. A cada senhora uma caçarola. Cada começo tem seu fim. De boas intenções o mundo está cheio. O bem-intencionado é simplório. Nem tudo que se chama expressionismo é a arte da expressão. O bem-intencionado segue simplório. Simplório é bem-intencionado. O bem-intencionado permanece simplório. As inversões, o uso da linguagem coloquial para dizer coisas que parecem banais na superfície, provenientes do chinês, por causa dessa construção ideogramática, né, de conceitos se ligando a outros conceitos para formar um todo. Vamos então para Ursonata. Bom, há poemas quase de cariz concreto, muito antes do concretismo, como o Espantalho, né, o poema do Espantalho. Antes que eu me esqueça, o termo poesia sonora é bastante tardio. Nesse período todo de que nós falamos, ele praticamente não existe. Poesia sonora é um termo cunhado pelo Henri Chopin, que é do movimento letrista francês, com Isidore Rizoul. Então, eles chegam a essa terminologia que se tornou o conceito geral para esse tipo de produção poética. Então, aqui está traduzido como sonata primordial, este é o sentido de Ursonata, a sonata primitiva ou primordial. Então, nós temos aqui, vamos dar uma passada rápida. Percebam que ele pega emprestadas algumas formulações aqui deste cartaz e da poesia do Hugo Ball. Transforma em Funsbovatazau, o que é FMSBW Tozal. Pogifkie, e aqui é Pigivmu. Então, há uma tradução já dessa prova de tipos para a produção de uma sonoridade diferente.
é uma sonata. Um tipo de composição musical. O Otávio falou disso na outra aula, como a fuga é esquecida por determinado momento e a sonata se torna a música do mainstream, né? Por causa do Karl Bach, né? Que é o filho do Johann Sebastian Bach, principalmente, mas a gente tem outros, como Haydn, fazendo sonatas, próprio Beethoven, que é um grande sonatista. Para a gente ter uma ideia de como soa uma sonata, eu escolhi a sonata que eu mais gosto, que é... Eu acho que eu fechei o YouTube aqui, né? Que é a sonata a Kreutzer. Quem vem dos outros cursos já ouviu aqui a sonata a Kreutzer, porque sempre que eu coloco, me dá algum prazer, né? Então, como soa uma sonata? Você já pensou o que dá para fazer com R$ 7,99 por mês? Não. Tomar um café? Eu vou adiantar para vocês perceberem a mudança de andamento. E aqui mais para o final. Aqui. Bom, vou parar que vai entrar um outro anúncio aí. Atrapalhar. Então, sabendo que é uma sonata, ou como soa uma sonata, a gente pode adentrar já na Ursonata do Kurt Schwitters. Bom, a sonata tem basicamente 4 partes. Um primeiro tema, um segundo tema derivado do primeiro, uma coda e um quarto tema conclusivo, com diferentes andamentos e às vezes esses temas se miscuem, né? Uma definição muito básica de sonata, mas que nos serve. E é feita, toda sonata é instrumental. Essa é a diferença principal para a cantata, que é para a voz. Então vejam, o Kurt Schwitters está fazendo um texto essencialmente vocálico,
Aqui ele denomina sonata. Então, a voz é entendida como instrumento. A voz é um instrumento e não um meio de fala. E agora a gente escuta a sonata do Kurt Schwitters. Aqui, por sonata. Sonate mit Urlauten. Der Bebe, Fünfe. Bebe, Fünfe. Bom, aqui a gente tem um extrato, né, da sonata. O que é interessante, que dá para ouvir sem saber alemão, né, porque não são palavras, mas sons. Oi? E dá para olhar sem querer identificar como imagem. Sim, sim. E há indicações partiturais, que a gente vai ver agora. Bom, se a sonata tem 4 partes, como que funciona isso aqui? Deixa eu ver. Aqui está a introdução. Há um primeiro tema. Segundo o Schoenberg, escreveu sobre harmonia, o tema, a ideia inicial
é o ponto a partir do qual toda a música se faz. Então há um tema, uma ideia primitiva que se desenvolve musicalmente. Então esta ideia primitiva é o poema cartaz, o poema sonoro do Hugo Ball. Aqui nós temos a primeira parte da sonata. Tá? Com a pilha fraca, eu acho. Aqui é uma indicação cantado. Essa parte deve ser cantada. O que é uma perversão da sonata, mais uma vez. Aqui nós temos uma sobretematização, um sobretema, uma derivação do primeiro tema, e aqui uma espécie de interlúdio, que é uma variação, ao modo barroco, do que se fez no primeiro e no segundo tema. É uma fusão dos temas anteriores. Aqui continua. Aqui na lateral, a indicação de qual tema está sendo desenvolvido. Primeiro, terceiro, terceiro mais o segundo. Essas indicações vão demonstrando as vozes se sobrepondo. E, bom, mais uma vez aqui a indicação de que é para cantar. Né? As margens com as demais indicações. Este interlúdio, percebam, toma quase toda a segunda parte da sonata, até que chegamos na conclusão da segunda parte. Então, a terceira parte, deixa eu juntar aqui a página do livro com o que eu estou mostrando. A terceira parte, aliás, a segunda parte, aquela era a primeira parte, a introdução, primeira parte. Agora a segunda. E logo em seguida a terceira. A segunda é curta. A terceira. Aqui há um trio, se é para instrumentos, pressupõe-se aqui a existência de um trio de instrumentos, com a indicação de que deve ser extremamente lento. E aqui, anteriormente, os temas devem ser apresentados de diferentes maneiras, e o scherzo é um modo de composição que significa piada em italiano, né? O xiste é uma brincadeira, que na música seria divertimento, né? Um divertimento com os temas. Bom, essas indicações se seguem, vamos chegar à quarta parte, depois há indicações como repetir a quarta parte do começo até aqui, que é a coda, que é um elemento fundamental da sonata, e uma indicação mais longa, não vai assim, aqui na página 170. (79, 170). Aqui. Então, aqui a cadência segue, pode ser redesenhada em toda a sonata pelo intérprete. Então, há indicações, mas o que está escrito aqui é que o intérprete pode redesenhar toda a cadência da sonata. É uma sonata, mas é uma
performance vocal, que depende do intérprete ou do instrumentista da voz. O que ele faz é propor uma cadência geral para novos temas, mas que pode ser interpretada de diferentes modos. Vocês vão achar inúmeras leituras da sonata na internet, com cadências diferentes. Até uma que eu coloquei lá na lista que eu estou passando no YouTube. Eu vou dar um jeito de colocar essas listas, essas playlists na pasta. Há uma que vem com os dizeres embaixo. É mais fácil de acompanhar. Depois, mais para o final, há um crescendo, a conclusão do quarto tema. Então, temos algumas mudanças aqui na conclusão, que vão do emocionado para contido e, de repente, muito emocionado. Termina de maneira grandiosa essa sonata. O Kurt Schwitters deixou pistas, a gente costuma chamar no teatro de didascália, o caderninho que vem com a peça explicando o que está acontecendo, que estão num dos arquivos que eu coloquei lá na pasta, que é este aqui, Mersmeio. Minha sonata em sons primitivos, explicação dos signos. As letras utilizadas devem ser pronunciadas como são em alemão. Uma vogal é sempre curta, duas vogais idênticas não são duplas, mas abertas. Em câmbio, em contraposição, se duas vogais iguais devem ser pronunciadas como vogais duplas, separemos o vocábulo nesse mesmo lugar. Então ele explica aqui a classificação das vogais, o andamento, piano, cadencioso, e termina, explica a origem de alguns desses ruídos, renuncia à banalidade que teria sido deixar a solução sem a dúvida necessária para o final. A improvisação está agora ad libitum, e qualquer narrador pode compor uma improvisação a seu gosto, partindo dos temas da sonata. Só sugerir uma possibilidade para aquele a que faltou imaginação. Faltasse imaginação. Eu mesmo apresento sempre uma nova cadência e, por conhecer o conjunto de memória, consigo que a minha cadência seja particularmente viva e contraste com o resto mais rígido da sonata. É uma transposição de suporte. Bom, a gente viu na outra aula o Pedro Eiras transformando um livro de ficção e ensaio uma estrutura de ponto e contraponto, de uma fuga. Fazer da literatura, mesmo num registro mais tradicional, uma forma de fuga musical. E aqui, fazer de uma poesia sonora, um registro primitivo, quase que uma recuperação de uma linguagem que se perdeu, uma sonata. Não sem ironia, sempre com ironia. Eu queria encerrar com
alguns registros de poetas sonoros brasileiros. Já mostrei o Guilherme Gontijo e o Ricardo Aleixo. Tem um encontro que é promovido pelo Benjamin Traub e pela Natália Barros, em que eles improvisam musicalmente, os poetas improvisam a leitura ao mesmo tempo. É muito legal. A última vez que eu vi foi no Sesc, estava lá o Ricardo Aleixo, a Natália Barros e mais alguns poetas. Quem puder, quando isso acontecer de novo, vá, porque é uma experiência de sentidos, né? Em todas as acepções que essa palavra tem. É uma experiência sensorial e de significados. Antes de passar para os poetas brasileiros, eu esqueci que no programa da aula nós tínhamos o Bip Nicol, que é um dos integrantes do Four Horsemen, os Quatro Cavaleiros, que é um grupo de Toronto, no Canadá. Fazem parte ele, o Steve McAferry e, aqui está o nome deles, né? Para não esquecer. O Rafael Barreto Rivera e o Paul Dutton. Eles gravaram alguns álbuns, e é uma poesia, é um tipo de poesia que vacila entre essa experiência de uma voz primitiva e de um registro mais próximo aqui do rapsodo, de alguém que transmite uma mensagem para determinada comunidade. Eu escolhi o Bip Nicol como símbolo desse grupo, que eu gosto muito de um dos poemas dele. Antes, a gente pode ouvir aqui o Sonada, né, do Four Horsemen. Esse vídeo aqui também é muito bom, que é uma entrevista que o Bip Nicol participa. Poem chant by Bill Bissett. Bissett is a poet and painter from Vancouver, and he's here today on Extension with B.P. Nicol. This is the death of the poem as I have faithfully reported it. November 29, 1966. As I have faithfully reported it, this is the death of the poem. Though it is gone, we do remember, word for word, our thoughts dismember in loving memory. Dear Bill, I was sorry to hear of the death of the poem in deepest sympathy. Dear Wayne, the poem is dead, daughter of the poem. Dear Dave, how about that? What do we do now? Golly. Dear Rob, sell all stuff. Tell DJ the poem. Este é o Bip Nicol, da Máscara. O da Máscara é o Bip Nicol. Esse poema que eu gosto, o poema dele que eu gosto mais, ao contrário de tudo que a gente viu na aula, é um poema de fácil expressão. What is a poem is inside of your body, 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 body. What is a poem is inside of your head, inside your head, inside your head, inside your head. Oh, what is a poem is inside of your fingers, fingers, fingers,
inside your toes, inside your toes, inside your toes. Oh, what is a poem is inside your belly, 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 belly. What is a poem is inside your heart, inside your heart, inside your heart, inside your heart. Oh, what is a poem is inside your eyes, 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 eyes. What is a poem is inside your nose, inside your nose, inside your nose, inside your nose. Oh, what is a poem is inside your ears, 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 ears. What is a poem is inside your mouth, inside your mouth, inside your mouth, inside your mouth. Oh, what is a poem is inside your voice, 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 voice. What is a poem is inside your body, inside your head, inside your fingers, inside your toes, inside your belly, inside your heart, inside your eyes, inside your nose, inside your ears, inside your lips, inside your voice. Oh, what is a poem is inside your body, 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 body. What is a poem is inside your happy, 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 happy. What is a poem is inside your woe, inside your woe, inside your woe, inside your woe. Oh, what is a poem is inside your loving, 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 loving. What is a poem is inside your breathing, 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 breathing. Eu gosto muito desse poema. Você quase visualiza, sei lá, né? Sim. Colocou um pouco de Diga. O Bob McFerrin pode ser considerado um poeta sonoro? Sim. Os contemporâneos, né? É o que me ocorreu. Tem o Jackson McLaw também dos Estados Unidos. Tem muitos poetas sonoros. Procurem na internet o site. Tem um site da Universidade da Pensilvânia. Lá dá para procurar por autor, dá para procurar por textos clássicos ou poemas clássicos, Pen Sound. E também tem o Ubu Web. O Ubu Web reúne textos de vanguarda e tem uma seção lá só para poesia sonora. Vocês deem uma procurada depois. O que me chama a atenção no poema do Bip Nichol, que a forma de expressão nos leva a entender o conteúdo. Né? Que a poesia não se prende a suportes. Poesia faz parte da vida e faz parte de quem nós somos como indivíduos. Na maneira como nós utilizamos o nosso corpo, as nossas emoções e o nosso pensamento. E termina com essa perda de fôlego gradativa, e o poema termina assim, que é um sinal de que a gente também não domina a poesia, né? Ela vai se esvaindo. Eu acho que esse poema é pleno de possibilidades de análise, e eu gosto de deixá-lo sempre que posso para as pessoas levarem como um amuleto para a vida, né? Falei que ia mostrar mais 2 poetas brasileiros. Rapidamente. Uma influência índia, porque me deu a impressão de um ritmo de música índia, ainda dos Estados Bom, Unidos. você pensar que bom, eles estão no Canadá, né? Mas pode ser que sim.
Você pensar que nos anos 60 e 70, a forte influência oriental em todas as formas de literatura, do Zen, eu vejo essa influência aí também, né? De um canto mântrico, assim, um mantra, repetição. O Márcio André falhou a internet, então vocês vão ficar sem o Márcio André, mas podem procurar, é Márcio André com hífen no meio, que é um bom poeta também, e espero que tenha servido para alguma coisa, nem que seja para colocar uma pulga atrás da orelha, para a gente expandir o conceito de literatura. Na próxima semana, nós falaremos sobre o Carl Friedrich Klaus, que é um poeta da Alemanha Oriental, foi um poeta da Alemanha Oriental. A única referência a ele no Brasil, se eu não estou enganado, foi do Haroldo de Campos e minha. Então, muito depois. Então, é quase que uma revelação de um poeta desconhecido. E vamos falar também da Mira Schendel, da Mirta Dermissage e vários outros poetas que estiveram na fronteira da escrita e das artes visuais. E na semana seguinte, falaremos do Pasolini, do Teorema, do livro e do filme. Eu vou disponibilizar já essas duas pastas até o fim da semana, porque para ver o filme eu sei que precisa de tempo, precisa fazer uma pipoca, embora seja um sacrilégio comer pipoca vendo Pasolini, mas vocês podem fazer isso, né? Eu vou disponibilizar essas coisas e tenham uma boa semana. Muito obrigado.